Cara, pra começar, de onde vem aí? Quem teve a ideia de fazer o observatório, cara? O observatório nasce em 2014, numa inquietação minha, quando eu fui pesquisar os casos de racismo, porque 2014 é o ano que o Brasil sediou a Copa do Mundo. Uhum. Começo do ano, março, abril, caso de racismo com Arouca, Márcio Chagas e Tinga. E aí, vamos apagar o incêndio, né? No Brasil não é um país racista, não tem racismo no futebol, são casos esporádicos. E eu fui tentar entender, assim, será que de fato é esporádico? E aí eu fui pesquisar casos de racismo no futebol brasileiro e não achei um lugar que falasse dos casos e principalmente dos desdobramentos dos casos. Porque quando a gente fala de casos de racismo, a gente também tem que lembrar da vítima. E as vítimas que eu ouvia naquele momento, elas diziam, não vou fazer nada, porque não acontece nada com racismo. E eu disse, será que não acontece nada? Tá, mas não existe uma lei, não existe uma previsão de punição. O que existe? E aí eu não encontrei essa informação. E aí eu disse, vou criar um tweet com um observatório da discriminação racial no futebol para monitorar esses casos de racismo. E aí eu fui descobrindo que os casos são muito recorrentes. 2 meses depois eu convidei a Débora, que é minha parceira até hoje nesse projeto, e aí ela montou o site do observatório e o site serve como um banco de dados. Então, se tu tiver dúvidas sobre casos de racismo no futebol, acesse o site do observatório, lá vai ter tudo. E aí nasce o observatório. As pessoas, elas mandam os casos para vocês, coisas que elas são vítimas e coisas que elas observam, isso tudo chega em vocês ou vocês fazem um trabalho muito extenso também de correr atrás? No início era só correr atrás. No início era aqueles monitoramentos que as redes sociais dão, né? Alguns aplicativos que a gente vai monitorando palavras-chave, mas hoje não. Hoje chega muita coisa. Galera mandando, o caso de racismo no torneio amador, no torneio da minha cidade, no torneio... então é em todas as esferas do... Isso, e ele nasce assim, para falar de racismo no futebol. E aí, como não tinha um outro projeto para falar sobre outras formas de discriminação, a gente acabou abraçando tudo. Abraçando tudo no sentido assim, teve um caso de discriminação em qualquer esporte, vai para o site do observatório. Ô Igor, você falou... Eu visto a camisa do observatório, mas eu não faço parte. Visto com muito orgulho, por sinal. Mas eu sempre digo para o Marcelo que o observatório revolucionou minha forma de fazer jornalismo. Porque antes eu trabalhava na revista Placar, em 2013, 2012, 2013, e eu sempre tive essa inquietação de tratar casos de racismo além dos acontecimentos. Porque geralmente a imprensa registra quando acontece um caso em campo, uma injúria racial, torcedor xingando. Mas precisa ter uma... Pra ir pra mídia e tudo mais e tal, são casos assim que tem um impacto, assim, na verdade, eventos mais importantes, né? Agora, um troço mais de várzea, um troço mais corriqueiro, não se registra isso, né? Não, então, até para se fazer uma cobertura permanente para evitar que esses casos aconteçam, para ter uma postura mais vigilante. E esse é o trabalho do jornalismo, da imprensa. E para mim era muito difícil até emplacar esse tipo de matéria, porque a gente não tinha dado. Então, o que a gente tinha de evidência era em campo, você ia cobrir um jogo, acontecia, você entrevistava as fontes, mas a gente não conseguia enxergar o racismo de forma sistêmica. Vem o observatório e oferece dados para a gente. É como se fosse munição mesmo. Você tem material para trabalhar, para chegar no seu editor e falar, opa, isso aqui não acontece só um caso, não. Acontece no Brasil inteiro e o Marcelo mapeia esses casos, estado por estado, cidade por cidade. Então o trabalho do observatório foi muito importante até para pautar o racismo, a representatividade, a diversidade racial na imprensa. Isso é uma coisa curiosa também, porque realmente só... Porque você começou em 2014, as redes sociais não eram do jeito que é hoje, né? Porque a maioria das denúncias são feitas através de pessoas que vêm, porque a mídia em geral, não a mídia, mas tipo a Conmebol, a FIFA, proíbe que mostre esse tipo de coisa, né? Acontece na arquibancada, ninguém vê. Se não fossem outras pessoas mostrando isso, tipo o negócio do Boca ontem, por exemplo, ninguém ia ver, sabe? Mas esse é o movimento que o Breider fala, e eu costumo dizer pro Breider, vou dizer agora pessoalmente, que é um dos maiores elogios que o Observatório recebeu ao longo desses 8 anos. Que é ouvir o Breider dizer que o trabalho do Observatório mudou a maneira que tu lida com os casos de racismo. Porque é bem isso, assim. Quando o Observatório nasce, a gente vai
monitorar os principais casos de racismo. Parece que existe uma escala de dizer que esse caso é grave. Então, assim, se a gente parar para pensar no caso do Aranha, por exemplo, que é um dos casos que todo mundo vai lembrar de 2014, quando o repórter filma aquilo lá, ele não está filmando o caso de racismo. Ele vai filmar a arquibancada para mostrar a arquibancada. E, casualmente, ele vai pegar aquele caso de racismo porque o Aranha está apontando. Então, assim, naquele momento, a imprensa olhava para casos de racismo, assim, cara, quando tiver algo muito grande, a gente vai falar desses casos. Mas casos do normais a gente não fala. Tanto é que o Paulo César Tinga, que sofre racismo no início do ano, o que ele dizia muito era: o que mais chocou ele não foi o racismo lá no Peru. O que mais chocou ele foi quando ele saiu de campo, um repórter perguntou pra ele: Tinga, o que tu tem a dizer do racismo? E ele disse: cara, que estranho. Porque geralmente eu já sofri muito racismo e o cara pergunta: como é que foi o jogo? E aí ele disse: daquele momento em diante, parece que teve um corte de como a imprensa vai olhar o racismo. E aí tá muito do que o Breyer tá dizendo. Talvez o observatório realmente esteja nesse lugar de mudar essa maneira de olhar os casos. Tanto é que hoje o que a gente tem é isso. É uma câmera dedicada do Corinthians apontando para a torcida do Boca para mostrar o caso de racismo. Isso nunca teve no futebol brasileiro. Isso é essa câmera do Corinthians? Isso, ontem era uma câmera do Corinthians que filmou o primeiro torcedor. Então, assim, é um olhar que o futebol nunca teve.